certeza. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha agora. Começou o Cadê o Síndico? E seguimos até às 3 da tarde nesse papo bacana, bem-humorado e cheio de conhecimento. Convido você também a participar hoje com a gente, conversando sobre segurança e saúde do trabalho no E-Social. Então, você que é morador de condomínio, é síndico, administrador, precisa ficar atento aí à legislação trabalhista e ficar dentro do padrão aí para não acabar tendo prejuízos, multas e dores de cabeça, né? Então, para isso, nós convidamos aqui o Kleiber Lopes, ele que é diretor do grupo Salvador Segmed, também é presidente do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços de Segurança do Trabalho do Estado da Bahia e técnico em segurança do trabalho, com especialização em higiene ocupacional. Seja muito bem-vindo, meu caro. Mais uma vez, né? É verdade, Isabela. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecemos aí o convite. Estive aqui no programa em 2018, né? Então, são quase 5 anos. Verdade. E aí fico feliz de ser convidado novamente pela equipe de vocês, pelo Castro. E vamos falar de um tema que está realmente em evidência. Falamos disso há 5 anos atrás, Isso, exato. E né? ainda Então, falando hoje, você vê a relevância e a importância também, né? Agora obrigatória. pronto, a gente teve esses 5 anos de adaptação, né? Das empresas começarem a buscar esse conhecimento e agora chegou às obrigações, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje aí no programa sobre essas obrigações. Maravilha! Então vamos explorar você bastante hoje para conhecer mais sobre o E-Social e também vou conversar com a Natalia Amorim hoje, ela que é bióloga, responsável técnica da Larclin, já soma aí 13 anos de experiência com pragas. Ninguém melhor para a gente poder conversar sobre os desafios no controle das pragas urbanas. As baratas, os ratos, as formigas, os pombos, né? Quantas pragas aí acabam incomodando a gente no condomínio. Então, eu vou testar já o áudio aqui. Posso chamar ela para a gente testar? Será que a Nathalie escuta a gente? Escuto sim, boa Ela tarde, Isabel. escuta bem a gente que ainda não está escutando ela por aqui, mas a equipe já está aí nos bastidores, que além do rádio, nós fazemos a transmissão simultânea pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, nós estamos fazendo alguns ajustes aqui para poder ter a conexão top que a gente sempre oferece todo sábado para você. Então, participe conosco, aproveite para tirar suas dúvidas, fazer seus comentários. Pode ser via WhatsApp ou ao vivo com a gente aqui, 35055000 é o contato, é o número, ou você pode interagir com a gente também através das mídias sociais. Como eu falei, nós fazemos a transmissão via Facebook, Instagram, YouTube. Aproveita para se inscrever lá no canal. Toda semana nós lançamos um conteúdo novo de uma temática diferente para você ficar aí antenado nesse universo condominial. Vai lá, @cadê o síndico, fácil de encontrar. Então, eu quero começar aqui. Eu vou ligar para ela. Pronto, então vamos tentar conectar aqui com a Nathalie também para falar sobre o controle de pragas, mas já vou começar com o meu convidado que está aqui no estúdio conosco hoje, que é o Kleiber, ele que é diretor do grupo Salvador Segmed. Agora eu pedi para o Kleiber ele ser didático. Eu digo, vamos transformar esse E-Social em algo que todo mundo entenda a importância, né? Principalmente você entender, mesmo que você não faça, mas para você cobrar, né, na sua empresa a devida conformidade. Então, desde 2019, a Receita Federal, aí junto com o Ministério do Trabalho, implantou a comunicação digital entre as empresas e o governo. Isso relacionado aí aos vínculos trabalhistas, né? Trabalhistas. Então, um sistema mais eficiente é o E-Social. E nessa nova etapa, cada empresa, toda empresa que tem funcionário, deve contratar o serviço de especializado aí em segurança do trabalho para serem emitidas as certificações necessárias para o envio do E-Social. Então, a partir agora de 2023, isso já passou a fase, né, de adaptação, de adequações do sistema, de testes do sistema, e agora é obrigatório. Toda empresa precisa estar em conformidade, senão tem prejuízos. Então, eu primeiro queria que o Kleber explicasse com mais propriedade, aqui a gente faz um resumão, né, da importância do E-Social para o empresário e para o trabalhador. Pronto, Isabela. O que é importante é fortalecer que, na realidade, apesar de em 2019 iniciar esse processo do E-Social, as leis trabalhistas elas sempre existiram aí, né? Desde 1943, com a CLT. Então, os programas que nós vamos falar durante o programa aqui,
do cabelo síndico, como o PGR, PCMSO, próprio LTCAT, que fala sobre relação à Previdência Social, sempre foi obrigatório. Então, com a chegada desse sistema do governo, que passou essas informações serem de forma eletrônica. Então, a ideia agora é que o governo possa fazer o controle da saúde ocupacional desses trabalhadores através de um sistema único, onde vão ser informadas todas as exposições desses trabalhadores no ambiente de trabalho, né, toda a sua metodologia de exames, a administração disso, né, para que o trabalhador não adoeça, para que o trabalhador não se afaste de suas atividades. E, em contrapartida, os empresários eles também têm seu retorno relacionado a isso, porque você pode, através desse controle de programas, gerenciar esse risco, né? Manter sua empresa sadia, né? Eu sempre digo que é a saúde da empresa, tá? A Evitar saúde do processos, trabalhador é a saúde da empresa. com certeza, evitar processos trabalhistas também, tá? E realmente saber se aquela exposição foi naquele ambiente de trabalho. Porque nós sabemos que tem trabalhadores que têm 2, 3 atividades paralelas, que podem também gerar, né, doenças Se ocupacionais, resguarda, né, de certa acaba se maneira. resguardando diante dessa exposição. Então, Agora, Cleiton, Kleiber, me perdoe. Agora, Kleiber, para o profissional que trabalha com isso, né, o contador, o administrador, que faz o processo, sim, facilitou o E-Social? Foi um sistema que, ao invés de você, em cada programa você ter que emitir uma coisa, agora você tem um programa só para você colocar tudo reunido em um só lugar? pronto. Olha, o E-Social ele é muito mais amplo do que somente saúde do trabalhador. Eu acredito que alguns contadores tiveram bastante dificuldade, principalmente na parte de RH e outros que já estavam adaptados a um outro sistema. Em específico, aqui vamos falar sobre a questão do E-Social na questão saúde e segurança, porque existem outras diversas informações que o contador. Então, realmente, os contadores estão precisando buscar, se Se adaptar, atualizar se bastante, atualizar, né? mas eu percebo também que a gente tem contribuído com isso para eles, principalmente voltado à segurança do trabalho. E lembrando aqui que a responsabilidade do envio, né, de todas essas informações para o E-Social é da empresa, né? Não é necessariamente do contador, da empresa de segurança e medicina do trabalho. Primeiramente da empresa. A empresa ela vai buscar uma empresa especializada como o Grupo Salvador Segmed, para que ele possa buscar todas essas informações e fazer o envio. Porque muitas empresas vêm buscam o contador não está especializado em saúde e segurança do trabalhador. Entendi. Então, São coisas acaba mais sendo um específicas. trabalho em parceria, porque a gente precisa de algumas informações dos contadores para que a gente possa lançar e não pode ter divergências, entendeu? Então, principalmente com o RH da empresa, com o contador e com a questão da saúde do trabalhador. Perfeito, é um trabalho em equipe, né? Então, Sim, você que é empresário, você que é síndico, administrador de condomínio, precisa também aí ficar atento à obrigatoriedade aí a partir desse janeiro desse ano. ok? Será que eu consigo falar com a Nathalie, a nossa convidada, a Nathalie Amorim? Ela vai me corrigir se eu pronunciei, né? É Nathalie, pronto. Então você já me corrigiu. Segundo bloco, Ela ela que entra é ao vivo com imagem. bióloga responsável técnica da Larclin. Seja muito bem-vinda, minha cara. Ai, Isabela, agora eu consigo. Ótimo, agora a gente escuta você melhor. Tivemos um problemazinho aqui, Nathalie. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz quando foi chamada para a entrevista para um tema atualmente muito importante, que é o controle de pragas. Com certeza. Olha, eu gosto muito, particularmente, sabe, Nathalie, de tratar de controle de praga, porque eu faço umas consultorias também ao vivo. Aí eu acabo explorando um pouquinho, né, Cássio, também o convidado, né? Mas eu queria, Nathalie, que você fosse também didática, assim como eu pedi aqui ao Kleiber, para que a gente possa denominar o que é praga, né? Todos esses bichinhos que acabam incomodando a gente, como mosca, rato, barata, mosquito, é praga. O que é que caracteriza mesmo a gente chamar esses pequenos, né, de pragas urbanas? Então, nós acabamos chamando de praga, né, todas as formas de vida prejudiciais, ou potencialmente prejudiciais a plantas, animais ou diretamente ao próprio homem. Então, quando elas acabam não causando, né,
alguma enfermidade, elas podem causar danos econômicos, incêndios e por aí vai. Nossa, até incêndios. Mas os condomínios, por exemplo, quais são as principais pragas que acaba, né, incomodando mais? Varia um pouco com a estrutura do condomínio. Normalmente, aqueles condomínios que têm mais aquela parte verde, né? Muriçoca, barata, roedor. Aquele condomínio que não tem aquela parte verde, é muito barata e roedor. Depende muito da estrutura do condomínio. Cada condomínio é um universo diferente, né? Aqueles que são mais Isso. próximos, talvez, da praia, os que estão mais distantes, lugares mais secos, são outros, né? Então vai depender aí do clima, não é, Nathalie? Isso, então, as pragas, elas são sazonais, né? A gente tem aquelas que aparecem mais em determinados períodos, primavera, verão, mas a estrutura também, ela influencia. Né? Que quando a gente fala de pragas, a gente tem que falar da eliminação dos 4 A's, né? Que é água, abrigo, acesso, alimento. Então, a gente tem que eliminar esses 4 A's, independente da sazonalidade delas, né? Se não tiver essa eliminação desses 4 A's, vai existir a praga no ambiente. Gostei da fórmula aí dos 4 A's, né? Bacana, gostei da fórmula, é isso mesmo. Agora no verão mesmo, acredito que as muriçocas incomodam bastante, né? Tá te incomodando também, Kleiber? Ou não? As muriçocas te incomodam? E a muriçoca tem incomodado Tem muita gente, lugar, né? tem lugar que a pessoa diz, eu fui carregado pelas muriçocas essa noite, né? Quais são os tipos? Eu tenho um controle, né, desse tipo de praga? Eu preciso chamar uma empresa especializada para controlar? Ou eu tenho aí, né, fórmulas que eu acabo conseguindo, né, diminuir o problema? Então, muita ocorrência, né, de muriçoca naquele ambiente, porque assim, como elas são sazonais, o período que mais aparece muriçoca, digamos, sempre primavera, verão, que mais aparece nos insetos, porque esse clima que às vezes está quente, às vezes chove, é muito propício para a reprodução, e tem muita oferta de alimento. Então, é onde mais ocorre o aparecimento. Aí, digamos que você viaja e você não tem como chamar uma empresa, não tem como fazer aquelas medidas daqueles produtos, né, que vendem em mercado, para muriçoca, o que eu gosto de fazer, curiosamente, é queimar café. A fumaça do café alivia bastante e espanta as muriçocas do ambiente. Isso é uma medida de emergência, porque você não tem o que fazer naquele momento. Mas para você tratar com uma medida constante, o ideal é uma empresa de controle de pragas, que ela vai avaliar o que é que tem em volta daquele seu ambiente, o que é que pode estar causando, o que é que você pode fazer, de repente colocar uma tela, de repente fazer um atendimento quinzenal, semanal, trimestral, vai variar muito o tipo de infestação e o nível que está naquele ambiente. Bacana, boa orientação aí, a receitinha também, numa hora mais, né, difícil, também vem a calhar, bacana. Quero ouvir você também, que está aí do outro lado com a gente, tá? Está incomodado com alguma praga no seu condomínio, ou até mesmo dentro da sua casa? Então, nós estamos aqui com a Nathalie, ela que é da Larclin, é bióloga, responsável técnica, pode responder aí suas questões. Aproveite, faça seus comentários, também tire suas dúvidas sobre o E-Social. Então, eu quero retomar o assunto aqui. Eu tô na marca não, né? Não tô na marca não, né? Ah, então vamos lá. Tô cheia de assunto hoje. 35055000 é o nosso WhatsApp, ou se você quiser conversar com a gente aqui ao vivo, ou ainda participe pelas mídias sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, aproveita, se inscreve lá no canal, faça como a Thaís Cristina comentou conosco aqui no YouTube, bacana demais, Nathalie é uma excelente profissional, olha aqui, ó, ao vivo, né, a homenagem ao vivo é mais legal, né não, Nathalie? O nosso abraço aqui também para a Thaís. Obrigada pela sua sintonia, Thaís. Participe conosco. Então, eu quero voltar a falar aqui com o Kleiber Lopes, ele que está conosco na bancada aqui do programa hoje, diretor do grupo Salvador Segmed, para tirar nossas dúvidas sobre segurança e saúde do trabalho no E-Social. Então, um dos programas que precisam aí, né, ter atenção nesse momento é o programa
de gerenciamento de riscos. Então, diga para a gente quais são os itens que são avaliados aí nesse programa que precisam estar inclusos aí no E-Social. Pronto. É o primeiro passo, né? Após uma contratação de uma empresa especializada, realizar esse programa, né? O programa de gerenciamento, que já é obrigatório de lei trabalhista, né? Tanto o PGR, que nós vamos falar posterior, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde o profissional de segurança do trabalho vai avaliar naquele ambiente da empresa, né? Daquela determinada empresa, quais são os riscos ali existentes, né? Dentro do programa de gerenciamento de risco, pode ser detectados riscos ergonômicos, né, riscos de acidentes, o que pode ser causado acidentes, riscos biológicos, riscos químicos, né? Então, o riscos profissional ele físicos. precisa fazer uma avaliação em campo também, né? Sim, chamamos de visita técnica, onde a gente vai poder fazer essa avaliação junto com o RH da empresa, com alguém responsável da empresa, vai dar aquele passeiozinho dentro da empresa que a gente chama, né? Vai conhecer aqueles trabalhadores, vai bater um papo A com ele, ver a realidade ali, exposição, né? isso, a realidade mesmo daquele trabalhador, o que é que ele faz, o que é que ele manipula, quais são os processos da empresa. Assim a gente consegue ter uma visão melhor e a gente pode pegar todas essas informações e colocar dentro desse programa de gerenciamento de risco, onde o programa de gerenciamento de risco, você também vai ter que colocar lá o plano de ação, que é um dos fatores mais importantes, onde a gente identifica esses riscos, gera um plano de ação para a gente tomar medidas, né, para que aquele risco possa ser minimizado e até neutralizado, finalizado. É um dos Perfeito. pontos, né? A gente faz toda a caracterização ponto a ponto desse risco, o que é que ele pode causar, o que é que ele causa à saúde do trabalhador, né? Que tipo de exposição, quanto tempo ele pode estar exposto. Então, é uma dinâmica técnica e profissional muito grande para que a gente possa detectar, realmente fazer um controle desse risco dentro de uma empresa. Então, imaginando a realidade de um condomínio, eu tenho os Sim. trabalhadores da limpeza, que ali eles vão manipular, né, produtos químicos, Sim. fora ali a atividade laboral mesmo, né, da limpeza em si. Eu tenho o porteiro, que ele vai ficar muito tempo sentado, ele precisa de uma Sim. cadeira, né, ergonomicamente correta. Então, dentro da realidade do condomínio, o que é que você pode trazer, assim, de que é importante o administrador, o síndico e o morador também ficar atento? Pronto, a gente percebe isso, né? Nas próprias moradas, nas visitas que fazemos, finais de semana de churrasquinho, né? A gente percebe que, por mais que estejamos ali nos divertindo naquele momento, existem pessoas trabalhando ali, né? Em prol da funcionalidade daquilo, né? De acontecer. Então a gente percebe que tem alguém fazendo a limpeza daquele ambiente, de uma garagem, que pode, de repente, não a gente imaginar que não tem um risco, mas tem tipo vazamento de óleo, produtos químicos, tanto caseiro ou não, a gente não sabe o que é que o morador pode levar para dentro de sua casa. Pior que é verdade. Então acaba expondo o próprio resíduo, né, daqueles lixos ali, que é que pode ser gerado ali, que pode causar um acidente, né, para aquele trabalhador. Então a gente busca fazer esse apanhado legal, se ele trabalha em altura, se ele trabalha em um espaço confinado, né, se tem alguém lá no elevador, na parte fazendo a limpeza. Então é uma análise bem criteriosa para entender e é importante a participação do morador, né, de perceber, porque quando acontece um acidente dentro daquele ambiente, Todo um mundo é exemplo, responsável, né? todos são responsáveis, entendeu? Então acaba quem que vai ser exposto lá, onde mora a pessoa, quem que vai se responsabilizar? E acaba o condômino pagando por isso também, né? Não somente a vida do trabalhador, a exposição, mas sim toda a questão financeira do. Então é importante que o síndico ele esteja presente nessas visitas técnicas, entenda que é importante essa avaliação e o mais rápido possível poder se adequar. A gente percebe que ainda tem uma busca muito grande dos condomínios, de buscar isso, mas muita gente diz, eu não tenho risco, eu não tenho exposição. Sim, como? Você tem que contratar um profissional, porque o Para poder profissional vai conseguir avaliar isso. avaliar de uma forma melhor. Tá? Perfeito, é isso mesmo. Você não pode julgar olho nu, né? Precisa ter um profissional ali, justamente para poder legitimar, né? O que você acredita que é, né? Que não tem risco. Vou falar com meu amigo Kleiber, ele que está conosco aqui no estúdio, conversando e tirando aí todas as dúvidas sobre segurança e saúde do trabalho no E-Social. Para você que pegou nossa conversa aqui andando,
O E-Social é um programa do governo, aí, juntamente à Receita Federal e o Ministério do Trabalho, para reunir todas as informações dos trabalhadores em um só sistema e ter uma eficiência maior, né, para o trabalhador e também para o empresário se resguardar, como o Kleiber falou aqui. Né? Então, quem está obrigado a fazer esse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, eu entendo que o condomínio, com certeza, e também quem está obrigado a fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu acho que é melhor você primeiro explicar esse programa, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É a tal da cadeira ergonômica que tem que ter? Conte Bom, pra gente. é que é interessante, né? Você já está familiarizado aí, viu, com aquilo. Já, eu Já tá... fiz minha lição de casa. Aqui eu Muito aprendo bom. toda semana coisa nova. Parabéns. Então, aproveitar, vou falar, fortalecer sobre o que a nossa colega entrevistada, a bióloga, ela falou sobre a questão dos animais, né, do pombo, né, das pragas. Eu também, a gente consegue identificar isso no gerenciamento de risco, nas empresas, nos condomínios, e colocamos isso também no plano de ação. Que precisa do controle, do devido Justamente, uma das controle. ações é o controle dessas pragas, porque isso pode gerar doenças ocupacionais também, né? Porque tem trabalhadores, não só moradores naquele ambiente, de fato. E para pegar essa gente, é que é justamente os riscos biológicos, né? Que pode ser gerados também por animais, pragas, animais peçonhentos e outros. Sim. Então, dentro desse gerenciamento, ele é linkado ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é justamente elaborado pelo médico do trabalho, onde a gente vamos colocar lá todos os riscos, todas as exposições, e como é que vai ser controlado esses riscos em relação à medicina, né, à saúde. Então, são através dos exames admissionais, demissionais, periódicos, né, que faz todo o controle médico desse colaborador, dessa função. Então, vai estar lá, se o trabalhador tem exposição a ruído, automaticamente ele tem que fazer periodicamente o exame de audiometria, né? Então, no periódico, tem que estar incluso esses exames. As empresas estão acostumadas muito a buscar só fazer o famoso ASO, né? A gente Ou fala o admissional e o o demissional, demissional. mas o periódico eu realmente não E vejo. muitas das vezes não faz os exames complementares, que é justamente onde vai identificar se está havendo uma agressão maior a esse trabalhador. Melhorar. Né? Então, os exames laboratoriais são importantes. Então, tem que seguir o programa de controle. Não somente, vai fazer o ASO admissional, demissional. Não, tem que ter um controle desse trabalhador. Para que, exemplo, essa exposição de ruído não seja aumentado e pode gerar uma doença ocupacional desse trabalhador, que é a perda auditiva, um exemplo. Então, tem Não que é ter só sempre... você ter a detecção do problema, é você já agir preventivamente ao problema, né? Justamente. Vai sair especialista aqui, viu, Gabriela? Não. Então, isso é importante. Isso é importante ter essa visão. Então, é isso que a gente quer apresentar para todos os empresários que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, todos os síndicos, que precisa cuidar da saúde desses trabalhadores. E não somente por razão da lei em si, da própria norma trabalhista, mas e agora com a questão previdenciária. Né? Então, o E-Social exige que esses exames sejam feitos e sejam lançados de forma periódica dentro do sistema. Perfeito. E nós vamos falar sobre Precisa de especialista aí aliado para isso. Na minha mão. Sim. E tem uma página aqui falando da Cadê o Síndico? Maravilha, a parceria cada vez mais forte. A matéria de capa da revista, que são 13 anos, né? 14 anos, agora em maio, 14 anos de rádio. Pouco tempo não, falando de condomínio. Mostrar para o nosso parceiro da revista e da rádio e agradecer pela confiança dele que está aqui, de Kleiber. Ele está voltando a revista, ficou um tempo fora, agora está voltando, entendeu? Ele sentiu que não pode ficar fora da gente. A gente volta. Quantos É verdade. Quantos anos tem a Salvador SegMed? A Salvador SegMed, ela vai completar 13 anos de existência. 13 anos. Que é quase a nossa idade aqui, né? Quase a idade do Pedro. A gente se afastou, infelizmente, por conta da pandemia, né? Isso, mas também. Foi um dos primeiros atos do grupo, quando a gente começou a voltar a investir em marketing.
ao trabalho a ter essa parceria com Já a precisa cadeia. fazer parte do plano de marketing. Tem que participar, isso tem que estar junto, porque é um assunto importante, a gente está levando para Sim, os condomínios, né, e trazendo essas questões também de confiabilidade para trabalhar conosco, com porque Não, senão, e é certeza. um assunto sério que você envolve o condomínio e os seus funcionários em termos de saúde, né? Porque são pessoas, seres humanos que têm que estar ali bem de saúde. Então, com é certeza. importante o trabalho da Salvador Segmed e vocês vão ver na edição agora de março da revista uma página inteira com ele, falando um pouquinho disso aí, essa volta deles e a importância de estarmos juntos aqui, Kleber, certo? É Certeza. verdade. E também a própria Larquinha é cliente nossa, viu? Exato. Também, Larbi é Sim, que. em treinamentos, a gente treinou a equipe lá para trabalho em altura, espaço confinado. Então, a cada 2, 3 anos, ele está sempre contactando conosco e a gente está desenvolvendo esse trabalho. precisa também das devidas certificações, Com né? Dos certeza. treinamentos também, quem trabalha com praga, trabalha com esse tipo de, né? Também às vezes de substância, né? Eu quero retomar a falar aqui com o Kleber Lopes, ele está conversando com a gente sobre segurança e saúde do trabalho no E-Social, diretor do grupo Salvador Segmed, e eu quero tirar dúvidas agora sobre essa pequena sigla, que é LTCAT, né? Assim, que é Perfeitamente. o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Então, explica para a gente o que é avaliado, levado em consideração nesse laudo. Pronto. O LTCAT, esse laudo técnico, que é justamente o documento mais, a base da elaboração do PPP, né, que é o perfil profissográfico previdenciário, que justamente vai fazer link a esse E-Social, né? Então a gente vai pegar essas informações lá do PGR, o básico, vai pegar o LTCAD através do engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho, vai gerar esse laudo através das avaliações quantitativas. Né? A gente vai identificar lá no PGR, né, no Programa de Gerenciamento de Risco, um exemplo aqui na prática. Não, eu ia perguntar qual era a diferença de um Pronto, para o outro, pronto. inclusive. Justamente, o PGR o levantamento inicial, o laudo técnico ele vai tratar mais específico, por exemplo. No PGR, nós identificamos que tem um risco de ruído, do risco físico. Aí, através do laudo técnico, a gente vai fazer uma avaliação de higiene ocupacional. Vai colocar um equipamento específico no trabalhador. Durante a jornada de trabalho, ele vai permanecer com este equipamento e a gente vai avaliar qual ruído exposição a ruído esse trabalhador tem. E se ele está no nível que atende à legislação ou está superior. Tá? Ou se a gente vai colocar uma medida protetiva nele, um exemplo, o equipamento de proteção individual, que é o protetor auricular. E qual é o profissional? Porque são os mais diversos tipos de exposição que a gente Sim. pode ter. Que emite esse laudo técnico? Pronto. Como eu falei até anteriormente, hoje, por lei, é o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho, né, que são documentos previdenciários que justamente vai estar linkado a esse perfil profissiográfico, ao PPP, que é o histórico daquele trabalhador diante de todas as exposições de riscos químicos, físicos e biológicos na empresa. É até a gente pode dizer assim, um bom mapeamento para a gente conhecer como é o trabalho, o ambiente de trabalho, o que gera no ser humano depois de uma longa exposição a determinado tipo. A gente pode dizer até que é um parâmetro aí depois, né, dos dados colhidos, para que a gente possa mensurar, né, a qualidade do trabalhador, da vida do trabalhador, não é verdade? Sim, perfeitamente, né? Porque você vai limitar a exposição desse trabalhador para que ele não possa adoecer diante dessa exposição. Vou dar um exemplo aqui, a Larclean trabalha com alguns produtos, né, especializados, químicos, para fazer as limpezas, as lavagens. Então, existe um controle lá através do programa de gerenciamento de risco deles, qual o tempo de exposição daquele produto, que produto é esse, né, quais são os equipamentos de proteção individual que nós vamos utilizar nesses trabalhadores para que ele se proteja e não venha adoecer. Então, existe todo esse planejamento preventivo para que ele não venha a adoecer, que é o fato, né? E até levar à morte, depende Sim. O né, afastamento também, que às vezes é ruim para o trabalhador e também para o empregador, e né? para o próprio governo, né? Então, por isso que o Exato. governo também se interessou em fazer esse link entre as empresas, porque muita gente
se encostando, adoecendo, e essa carga tributária indo para quem? Para o governo e automaticamente indo para as pessoas, Mas a né? gente precisa Que nós cuidar pagamos das pessoas, né? É isso mesmo, precisa cuidar das pessoas para que a gente. a vida em si, né? Exato. Acaba sendo Um ciclo. um ciclo, né? Você Obrigado. vai salvando vidas, vai, né, salvando as empresas, adoecendo menos as pessoas, ou até eliminando essas doenças, e ter um controle mesmo, porque produto químico, nós sabemos que é um dos maiores fatores de adoecimento no ambiente laboral. Você aqui no Cadê o Síndico? Hoje nosso papo é sobre segurança e saúde no trabalho, no E-Social, e também sobre os desafios do controle de pragas. Conta aqui pra gente se o seu condomínio, sua rua ou sua casa aí tem problemas também com pragas, ou se o seu condomínio ou a sua empresa está aí devidamente adequado no E-Social. Quero que você participe também aqui com a gente, pode ser ao vivo ou pelo WhatsApp, o número é o mesmo, 35055000, ou ainda participe conosco pelas mídias sociais. Vai lá, pode ser no Facebook, Instagram, no YouTube, @Cadê o Síndico. Além do rádio, nós fazemos a transmissão simultânea com a ajuda da equipe top aí, que remotamente faz a transmissão para a gente, que é o Estúdio Soluções Digitais. Então, nosso encontro é todo sábado, não esquece, de 1 às 3 da tarde, você que pegou essa conversa aqui agora. E eu deixei uma pergunta aí no bloco anterior, aqui para o meu amigo Kleiber, que é o nosso convidado no estúdio hoje. O Kleiber Lopes é diretor do Grupo Salvador SegMed, e eu perguntei a ele o que são esses eventos, chamados eventos, que devem ser incluídos aí no E-Social. Então, seja didático com a gente, Pronto. né? Diga qual é a obrigatoriedade, o que significa esses eventos, Kleiber. Pronto. Os eventos de segurança e saúde são 3 eventos aí bem específicos, né? É o S2240, que ele justamente informa a questão das exposições, né? Dos riscos desses colaboradores, tá? O S2220, que é justamente esse controle da saúde, né? Através dos exames admissionais, demissionais, periódicos, a mudança de risco, que antigamente era conhecido como mudança de função, mas agora é mudança de risco, e até o próprio demissional. Então a gente faz, e o S2210, que trata de acidente no trabalho, né? Toda vez que tiver um acidente no trabalho, tem que ser emitido o ACAT, né? Que é o comunicado de acidente de trabalho, e fazer esse envio de informações, né? Essa numeração toda são informações para o E-Social. Então, quem alimenta isso é a empresa de segurança e saúde do trabalho, através, em parceria com o contador ou com o RH da empresa, que vai fazendo essas informações automáticas para o E-Social. Então, não pode ter divergências. Ou seja, o colaborador, o RH, vai identificar lá informando que houve a demissão desse colaborador. Um exemplo, no demissional. Demissão. Então, o sistema do E-Social vai ficar aguardando o quê? O exame. Sim. Então, se houve a demissão e ele vai informar através da plataforma do E-Social, a parte de RH, que houve essa demissão, ele vai esperar o prazo do demissional. Então, se não tiver o prazo, automaticamente o sistema reconhece e vai enviar a notificação ou até a multa para a empresa, informando que não foi enviado o exame demissional do colaborador. Entendi. Então, significa que quando eu contrato a Salvador SegMed, eu não estou contratando ela somente para elaborar aí o plano, os planos, os programas, né? Isso. O PGR, o PCMSO, ou emitir aí o LT. LTK. Craque, tô falando fera. Eu não da Salvador SegMed, ela é mensal ou ela é pontual, anual? Pronto. Hoje existe dentro do grupo Salvador SegMed os planos, né? Então, óbvio que uma empresa que tem 100 funcionários não vai pagar a mesma coisa que uma empresa que tem um funcionário. Então, a gente tem uns planos, que Castro deve ter conhecido aí, os planos através do nosso comercial. Então, a gente tem um plano até 10 colaboradores. Então, você paga um valor dentro de um pacote para poder elaborar os programas do PGR e o PCMSO para atender tanto as normas trabalhistas como as previdenciárias, o laudo técnico e fazer os envios
de acordo com sua necessidade. Então, Entendi. tanto na contratação do colaborador, no periódico, na demissão desse colaborador. Então, a gente tem uma equipe somente para transmissão, nós temos uma equipe somente para a elaboração dos programas. Então, para poder fazer esse acompanhamento, também foi como é que eu vou fazer? Um desafio para as empresas de segurança e saúde, né, do trabalho, as Sim. clínicas de medicina do trabalho. Porque nem todas as empresas ainda estão especializadas em fazer esses envios. Inclusive, também fazemos, quando há uma empresa que faz, exemplo, a gente atende a nível Brasil. Então, sistemas SOC, que é um dos melhores do Brasil, que quem tem filiais, um exemplo da Larclin, que tem filiais fora do estado, ele pode estar enviando essas informações para o nosso grupo e a gente unifica essas informações para o E-Social, para não Então, ter que contratar várias empresas. uma empresa daqui pode, ou uma empresa de fora pode Sim. contratar você e você fazer todo o procedimento online. Sim. Nós temos empresas aqui que são grupos, conselhos de classe. Eu vou dar um exemplo. O próprio CREMEB, que faz fiscalização nas clínicas, dos médicos, ele tem um contrato com o Grupo Salvador Segmed, é um cliente nosso, onde a gente atende a nível Bahia. Então, ele faz exames em algumas clínicas em outros estados, e quem faz todos os envios do E-Social é o Grupo Salvador Segmed, todo o acompanhamento. Você veja que digamos assim, um online possibilitou, né, a gente ultrapassar fronteiras, né? Sim, perfeito. Então, às vezes, se na sua cidade não tem uma empresa, inclusive, especializada, você pode contratar daqui e fazer todo o sistema de maneira simplificada. Perfeitamente. Né? Bacana. E acho que é o ideal é unificar, né, todo o trabalho de saúde e segurança em uma determinada empresa. Então, por isso que o Grupo Salvador Segmed, ela tem um diferencial, que ela é uma empresa que ela atua com a medicina do trabalho, com a segurança do trabalho, cursos de treinamentos, formação de brigada de incêndio, projetos de incêndio. Então, a gente faz tudo voltado à parte de segurança do trabalho. A gente consegue unificar isso dentro dos próprios programas e envios para a social, para que não fiquem informações divergentes e as empresas sejam prejudicadas Claro. e até financeiramente. Nossa, só essa multa aí de R$42 mil, só Jesus na causa. Maravilha. E outra coisa, Bela, com a palavra aí, Thaís, em Goiás, para poder, a partir de março também, já está no Cadê o Síndico, né? Verdade. A próxima revista aí, né? Está programada para março, Castro? Março. Próxima edição aí, quem sabe, esperamos que a Laclin esteja também conosco aí, fazendo parte do time Cadê o Síndico, né? Bom, eu quero voltar aqui a falar com o Kleiber também, para a gente poder encerrar. Passa rápido 2 horas, né? Não precisa assim 2 horas de programa, mas a conversa flui de maneira bacana, é um bate-papo bom. E ele conversando hoje com a gente sobre segurança e saúde do trabalho no E-Social. Eu queria que você fechasse com orientação àquele empresário que ainda não se adequou com relação a esses prejuízos, a importância de ele trazer essa adequação e talvez, assim, não sei se cabe ao trabalhador também cobrar essa adequação, creio que não, mas o prejuízo, né, acaba sendo maior para o bolso do empregador e, claro, para a saúde também, né, do empregado. E principalmente, Cleber, aos síndicos do Brasil todo. É verdade. Imagine uma multa dessa para um condomínio de R$42 mil. Infelizmente, a mensagem que eu digo hoje é corram. Já está valendo a lei e já está descumprindo a lei que não tem. Um mês já. Quem não fez a declaração, as coisas no mês de janeiro? Que já fez contratação, que já fez exame, e não contrataram empresa especializada também para atender o E-Social, corram, ligue para eu já fiz com o Salvador Segmed, então estou atualizado, estou em dias. Já está em dias, né, Castro? Então corram, né, busquem o Grupo Salvador Segmed através do nosso site, né? Sim, diga qual é o site. salvadorseg.com.br. Lá também tem todos os canais de comunicação. Tem equipe especializada para cada área para poder atender, né, melhor a sua empresa e em parceria, né, com o RH, com os contadores, poder o mais rápido possível passar essas informações, as informações seguras, as informações corretas, para que evite essas multas e, consequentemente... Também não é eu percebi que você ficou preocupada. Com proporcionalidade. Nós temos exemplo. Olha, eu sou moradora, nem sou conselheira mais. Vou ter que falar com o meu síndico. Você está subindo de 42 mil. Eu estava dando uma pesquisada rápida aqui, tem até um material que nós divulgamos, só deixar de elaborar o PPP, o que seja isso, enviar esse 2240 inicial, ou até deixar de atualizar, pode gerar de R$
e poucos reais, né, e muitos reais, que já é dinheiro, até 63 mil reais. Então, é Nossa, uma responsabilidade muito grande, entendeu? eu estou imaginando isso na vida condominial, quem não se adequar. E a gente tem recebido muita solicitação de condomínios, mas ainda com muitas dúvidas, inclusive. Mas Então, já foram 5 anos a que gente você tem nossa falou, né? equipe, inclusive a gente dá essa assessoria gratuita. Porque nossa equipe não só vai vender esse produto, esse serviço para vocês. A gente tem uma equipe para poder orientar a melhor forma possível. Não E, cair na malha fina. justamente. E Mais até uma malha fina. contratar o especialista mesmo, de verdade, para que isso não possa gerar depois um problema maior para as Fazer empresas, armengue, né? entendeu? Remendo, realmente procurar um bom profissional, né? Agora, eu quero voltar a falar com o Kleiber ainda sobre o E-Social, aí no que tange a segurança e saúde do trabalho. É, bom, isso aí, a gente já falou que o E-Social, essa adequação, ela já vem sendo discutida nos últimos 5 anos e agora passou a se tornar obrigatória em 2023, né? Então, quem não estiver regularizado, enviando todos esses dados aí para o E-Social, vai estar exposto aí a penalidades. E a gente quer saber quais são as penalidades caso a minha empresa, o meu condomínio não esteja devidamente adequado aí às normas do E-Social. Pronto. A partir de janeiro, né, de 1º de janeiro de 2023, entrou o decreto, né? Então as empresas, a partir desse momento, já têm que começar a fazer os envios, né, da carga inicial, né? Então tudo que for gerado a partir de janeiro, início de janeiro, tem que ser informado ao E-Social até dia 15 do mês subsequente, né? E assim vai em todos os meses. Então, as empresas que não enviarem, né, os eventos, né, que a gente vai falar na outra parte do programa, elas podem ser já notificadas junto, né, à Previdência, né, junto ao E-Social, e já ser multadas por isso. Então, variam as multas. A multa, Isabela, simplesmente por no envio de um exame admissional, ou seja, você contratou o funcionário, fez o exame admissional e não fez o envio do 2220, né, informou ao E-Social que fez o exame desse colaborador, ela pode variar, se for residente, até 42 mil reais. Então, Nossa! imagine, né? Vai ter empresa que vai fechar. Se for reincidência, né? Então, eu ouço isso, né? Muitas vezes. Então, eu não sou a primeira que E faz nós isso. também somos diretores de empresa, sabemos de tudo, mas assim, não necessariamente existe há 5 anos já as informações, né? Vai se adequando e simplesmente já ter contratado uma empresa especializada, né? E o Grupo Salvador Segmed faz muito bem isso, com toda a equipe, né, de transmissão do E-Social. Então, 5 anos, eles têm agora as notificações. Então, vai chegar as multas. Então, precisa um processo de adequação. E, infelizmente, quem não se adequar, vai fechar, Aí é né? pesado mesmo. Porque isso faz parte do processo, né? Então, isso pode levar a adoecimento, isso pode levar Sim, à morte perfeito. do Entendo. colaborador. Então, hoje apenas não é empreender, né? Só montar uma empresa. É você ter responsabilidade com Estabilidade. esses colaboradores, Verdade. né? Então, assim, tudo é uma cadeia, mas eu acho que vem 5 anos se protelando isso, né? Podendo fazer as informações, e ainda há tempo, viu, gente? Os condomínios que ainda não se adequaram, podem entrar em contato com o Grupo Salvador Segmed. A gente tem uma equipe. O Castro, outro, já entrou em contato com a nossa equipe, já mandou fazer os exames de todos os Perfeito. colaboradores, então está se adequando, porque Não, e parceria é isso, né? Se eu estou com o meu parceiro, eu segmento, fazer isso no Não, local, e outra, ter 2 mil reais de multa, você não sabe, eu meu não caro. aguento, Porque eu não senão, aguento. muito grande, é agora um quando prejuízo muito grande. eu tenho um funcionário só na minha empresa, eu tenho que fazer isso. Sim, ter um funcionário com exposição de riscos químicos, físicos e biológicos, é muito importante dizer isso. E as empresas que não têm essa exposição, elas podem contratar o serviço, que não vai ter a necessidade de ter o PGR e o PCMSO, Sim. mas tem um documento chamado uma declaração de inexistência de risco, que é um profissional também como nós, da área de segurança do trabalho,
vai ao local e vai declarar que essa empresa E inexiste depois de o trabalhador risco, pode dizer que tinha risco e vai dizer, não, eu tenho aqui um laudo, né, dizendo que não tinha risco, é a isso? inexistência de risco vai para atender às normas trabalhistas, Certo. mas, paralelo a isso, ele vai emitir um laudo técnico, que é o LTCAT, informando que não tem exposição. Então, vai estar lá o 2240 desse colaborador, que é o S2240, né, informando que essa empresa ela não tem exposição de risco para esse trabalhador, inicialmente. Mas que amanhã tenha um outro tipo de trabalho, outro tipo de exposição, outro tipo de agente, automaticamente essas informações têm que ser alteradas dentro do sistema. Então, o sistema social ele vai controlar mesmo a exposição de risco de todos os trabalhadores seletistas. Perfeito.